Após a saída da União Europeia em 2020, o Reino Unido tomou um novo rumo, tanto economicamente como politicamente, proporcionando o aumento de incertezas quanto ao futuro da economia britânica, trazendo à tona muitos dos problemas pouco explorados do Reino Unido. Nesse sentido, mesmo sendo a segunda maior economia do continente europeu, com um PIB de 3,3 trilhões de dólares, o país enfrenta diversos problemas estruturais como inflação alta, salários estagnados, perda de produtividade em relação aos vizinhos, e a saída de muitos trabalhadores e empresas após o Brexit, crescendo apenas 0,1% no ano passado, e com uma expectativa de crescimento de apenas 0,4% em 2024, sendo o menor crescimento entre membros do G7, ameaçando assim a estabilidade política e econômica da nação. E nesse vídeo, vamos entender por que ninguém quer mais morar no Reino Unido, e como a nação tem mergulhado em uma maré de problemas nos últimos anos. Nesse contexto, antes de analisarmos os problemas enfrentados pelo Reino Unido após o Brexit, é necessário entender as razões que levaram os britânicos a deixarem a União Europeia. Com isso, é fundamental voltar para 1973, quando o Reino Unido juntou-se ao seleto grupo de países que compunham a Comunidade Econômica Europeia. A partir desse momento, os britânicos desempenharam um papel de liderança e protagonismo dentro da organização, não apenas por ser a segunda maior economia do continente, mas principalmente pelas contribuições na agenda política e econômica do bloco. Além disso, as diversas propostas de financiamento, pacotes econômicos e abertura comercial permitiram o Reino Unido explorar os múltiplos mercados existentes dentro e fora da Europa, graças ao mercado único bastante consolidado da organização, que une os países membros sob uma óptica bilateral e cooperativa, capaz de aproximar seus distintos negócios, mercados e objetivos. Algo que se expandiu com a adesão em grande quantidade de novos países ao bloco, somando um total de 28 membros, fundamental por tornar o mercado único interno europeu maior e mais diversificado. Dessa forma, o alinhamento regulatório e a união aduaneira criaram um padrão fiscal unificado, permitindo que empresas britânicas exportassem seus bens e serviços para diferentes países no continente, sem enfrentar dificuldades, ao mesmo tempo que o país se beneficiava pela popularidade da União Europeia em todo o mundo, ofertando aos britânicos o acesso direto a mais de 500 milhões de consumidores. Tanto que durante o período em que se manteve como membro do bloco europeu, o Reino Unido viu seu comércio externo saltar de 50 bilhões de libras em volumes de exportações na década de 80 para cerca de 600 bilhões de libras no ano de 2020, representando um aumento de 12 vezes no comércio do país. No entanto, apesar dos benefícios econômicos, algumas questões reforçaram o desejo de sair do bloco europeu. Um deles foi a percepção de perda da soberania do país. Isso porque as nações que compõem a Comunidade Europeia são obrigadas a seguir os regulamentos do bloco, que incide diretamente nas políticas econômicas nacionais e na lei imigratória. No princípio básico da organização, o direito da União Europeia deve prevalecer sobre o direito nacional, objetivando estabelecer um padrão entre todos os Estados-membros, seja em suas políticas fiscais, monetárias, agrícolas e comerciais, resultando em modificações notáveis nas legislações nacionais. No ponto de vista do Reino Unido, críticas em relação à autonomia da nação em decidir sobre sua política migratória têm sido levantada desde que se tornou membro da União Europeia, pois assim o país foi obrigado a abrir suas fronteiras para o bloco, possibilitando quase que instantaneamente a entrada massiva de milhões de imigrantes de todo o continente, com o país chegando a possuir mais de 2,3 milhões de cidadãos pertencentes à União Europeia enquanto era membro. Embora essas mesmas pessoas tenham ajudado a economia britânica a crescer em níveis maiores do que seus vizinhos, a percepção da população em relação à lotação do Serviço Nacional de Saúde, escolas e principalmente habitação resultaram na visão de que os imigrantes eram uma concorrência a mais por esses mesmos serviços citados. Com essa premissa chegando inclusive no debate político, levantando por muitos parlamentares no Reino Unido como algo crítico,
considerado inclusive como projeto de governo de candidatos a primeiro-ministro, como foi o caso do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, eleito em 2019 e forte apoiador do Brexit. Além disso, a inconsistência notada entre os investimentos do Reino Unido na União Europeia e os repasses do bloco ao país por meio de seus fundos era algo inviável. Anualmente, os britânicos destinavam quase 20 bilhões de libras para o fundo do bloco e recebiam em troca um valor muito menor em forma de subsídios, investimentos e descontos nos repasses. Essa situação era preocupante para o país e usada como justificativa para levar o Brexit adiante, já que esse dinheiro poderia ser direcionado para resolver questões estruturais, como melhorar o sistema de saúde e investir em infraestrutura. Esses problemas do Reino Unido com a União Europeia dividiu o país internamente, motivando a realização de 2 referendos, o primeiro em 1975 e o mais recente em 2016, o último resultou na saída do país do bloco europeu com 52% dos votos, levando a nação a deixar oficialmente a União Europeia em janeiro de 2020. Todavia, quase 4 anos depois, a situação da nação parece estar cada vez mais complicada, com 1 a cada 5 britânicos que votou a favor do Brexit demonstrando arrependimento. Logo, surge a pergunta do porquê ninguém quer mais morar no Reino Unido. Primeiramente, desde a saída definitiva do Reino Unido do bloco europeu, a nação tem sofrido com os efeitos da perda do mercado único, com o subsequente aumento das barreiras tarifárias, controles alfandegários e regulamentos divergentes que a economia britânica teve que enfrentar ao deixar a União Aduaneira da Europa, e o repentino aumento da burocracia ao ter que negociar com os europeus. Essa nova realidade aumentou os custos para empresas britânicas que exportam e importam da União Europeia, que agora precisam enfrentar atrasos e custos adicionais de fornecimento. Segundo o Centro de Desempenho Econômico, 3 em cada 5 empresas britânicas foram afetadas de alguma maneira pelo Brexit, acarretando na saída em massa de empresas e trabalhadores estrangeiros do país. Outro ponto relevante é a forte escassez de trabalhadores, a qual teve impacto direto nos setores de transporte, logística, hotelaria e principalmente em serviços públicos como saúde, onde o Serviço Nacional de Saúde, a NHS, tem enfrentado uma grande escassez de profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e cuidadores, muitos dos quais eram provenientes de países da União Europeia. Ano passado, havia mais de 100 mil vagas de emprego não preenchidas. Esse problema tem intensificado a ineficiência do serviço de saúde do país, resultando em um atendimento médico inadequado e atrasos significativos para os pacientes. Em 2023, mais de 7 milhões de pessoas estavam aguardando por tratamento no NHS, um recorde histórico. Naturalmente, com o envelhecimento da população, há uma crescente demanda por serviços de saúde, algo que a NHS não tem conseguido suprir, tendo em vista os cortes de financiamento e a infraestrutura cada vez mais defasada. Cenário parecido ocorre no sistema educacional, que tem sofrido cortes orçamentários significativos, afetando a qualidade da educação e criando uma crescente disparidade entre as escolas públicas e privadas, e, consequentemente, oportunidades desiguais para os alunos. Desse modo, além do déficit apontado em mais de 300 mil trabalhadores no Reino Unido, há uma preocupação com o declínio da produtividade da nação, algo possível de ser observado quando comparamos o mercado do país com o de outras nações. Nos Estados Unidos, um trabalhador produz 28% mais valor acrescentado por hora do que no Reino Unido. Na Europa, o cenário é semelhante, pois os franceses e os alemães são respectivamente 13% e 14% mais produtivos do que os britânicos. Em consonância com o exposto, a integração do Reino Unido com a União Europeia era tamanha que, após o Brexit, o país entrou no maior isolamento desde a década de 70, desencadeando uma crise nos mais diversos setores da nação, tanto que dados apontam que até 2035, o país terá um prejuízo de 311 bilhões de libras devido à saída da União Europeia. Esse status de crise atiça a instabilidade política existente no país
e faz com que movimentos separatistas ganhem força na Escócia e Irlanda do Norte, tendo em vista que a Escócia tem pressionado por um novo referendo de independência, motivado pela oposição ao Brexit e pelo desejo de reingressar na União Europeia. Na Irlanda do Norte, há tensões devido ao Protocolo da Irlanda do Norte e a complexidade das fronteiras pós-Brexit, devido à tentativa de amenizar a fronteira com a República da Irlanda, tendo em vista que esse protocolo iria permitir à Irlanda do Norte acesso ao mercado da União Europeia. No entanto, controles alfandegários são impostos entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte, a fim de evitar a entrada de produtos no bloco europeu que não atendam às exigências do bloco. Tal caso acaba criando uma fronteira que separa o Reino Unido da Irlanda do Norte, isolando os norte-irlandeses do restante da União. Paralelamente às dificuldades impostas pelo Brexit e os problemas que se seguiram posteriormente, a dependência do Reino Unido por Londres é um ponto preocupante, com a cidade concentrando 25% da produtividade econômica da nação e abrigando 15% da população do país. Esse fato não apenas torna a cidade responsável por conter a maior parte das empresas, indústrias, emprego e renda do Reino Unido, como também afasta das demais regiões esses mesmos aspectos, levando a um problema de desigualdade muito difícil de se reverter. Em Londres, a renda per capita da cidade chega a ser 37% maior do que em South East England, a segunda região mais rica do país. Ao excluir Londres, a renda per capita do Reino Unido é inferior à do estado mais pobre dos Estados Unidos, o Mississippi. Para efeitos de comparação, a exclusão de Londres reduz em 14% o PIB per capita da nação, muito à frente de outras cidades como Amsterdã, que reduziria apenas 5%, ou Munique, que reduziria em apenas 1% o PIB per capita alemão. No entanto, Londres está se tornando cada vez mais inacessível para muitos trabalhadores, sendo frequentemente citada entre as 10 cidades mais caras para se viver, tirando a capacidade de muitos trabalhadores em viver na cidade, mesmo aqueles com salários relativamente altos, custo esse que vem aumentando com os impostos. Entre 2019 e 2020, a população da cidade chegou a pagar 4.500 libras a mais em impostos do que receberam em serviços e assistencialismo do governo. Portanto, o Reino Unido vive um momento de fragilidade na economia, nos serviços públicos e na qualidade de vida da sua população. Esses problemas só se intensificaram com a saída de empresas e pessoas após a saída da União Europeia. Porém, essa questão apenas evidenciou os problemas estruturais que a nação enfrenta há muitas décadas. Com isso, é fundamental que o governo busque expandir seu mercado diversificando a economia, reduzindo a burocracia com estímulos fiscais, além de alcançar novos parceiros de negócios, para que o país volte ao protagonismo que manteve por décadas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.